Boa noite, pessoal. A nossa aula de hoje vai ser sobre como calcular a programação dos pacientes que fazem parte dos indicadores, né? Então, nós vamos trabalhar em cima disso para que a gente é uma antecipação da nossa análise situacional, mas aí quando vocês forem levantando os dados, vocês já vão ligando uma coisa na outra. Quando a gente retornar em janeiro, eu faço um resumão de tudo que a gente viu até agora, e aí a gente vai partir para o planejamento em si, tá? Quem deu uma olhada nas planilhas que eu disponibilizei lá para vocês? Alguém teve tempo de dar uma olhada nas matrizes que eu deixei lá no Drive? Estou olhando agora. Tem muita coisa lá. Vocês vão ter aí uma semana e meia, quase 2 semanas para vocês darem uma olhada. O que tiver dúvida pode me chamar lá no WhatsApp, eu vou respondendo na medida do possível, tá? Eu estou devendo ainda alguns vídeos para Terra Nova do Norte. Vou aproveitar a próxima semana que não vai ter capacitação para ninguém, para mim concluir essa parte. E aí, na próxima semana, na primeira semana, a gente vem com força total aí nos planejamentos. Então, vamos falar de indicador, né? E aí, nós já falamos bastante sobre os indicadores de gestante, hipertenso, diabético, fizemos vários comentários, mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como que vocês fazem hoje o acompanhamento tanto de gestante como de hipertenso e diabético dentro da unidade? Acompanhamento para saber se está todo mundo entrando no indicador. Como que vocês fazem esse monitoramento? Vão levantando a mão aí, eu vou abrindo espaço, que eu quero entender como é que vocês estão trabalhando. Diga, Sânia. Eu faço dentro da unidade, não. Na verdade, nas minhas visitas diárias, né, quando eu vou o acompanhamento do hipertenso, gestantes, aí eu vou anotando no caderno, vou colocando aqueles que consultaram, os que não consultaram, mas principalmente grupo de hipertenso e diabético tem pouca adesão. Na minha área, pelo menos, eles vão poucos, porque a maioria são ativos, trabalham e tudo, aí mal se consulta, né? Porque é aquele problema que a gente levantou uma vez, de o horário não bater com eles, né? Eles não querem ir para a unidade mesmo que tem um atestado, porque a empresa vai achar ruim, né? O emprego já está complicado, aí eles não se aventuram. Então, poucos são os que frequentam, mas quem frequenta as consultas são idosos que já são aposentados. Antigamente tinha um grupo de pertença aí tinha uma boa adesão, mas agora a gente está sem esse grupo. E gestantes não, gestantes têm uma boa adesão lá no posto. É difícil elas não fazerem consultas, né, de pré-natal. O problema maior está sendo começar na época certa, né, nas 12 primeiras semanas. Mas fora isso é fácil acompanhar lá, o pessoal. Minha área é fácil de trabalhar, eles quase sempre estão em casa, sempre tem alguém em casa para responder alguma coisa, diferente de outras colegas minhas que têm dificuldade para achar, né? Dificilmente tem alguém em casa para elas fazerem o relatório dela. Mas na minha é tranquila. E você sabe o quantitativo de hipertenso que você tem na sua área? De Sei sim. Gestante eu tenho 6. Eu tenho pouca gestante, porque eu tenho mais idosos na minha área, né? Mas hipertensos e diabéticos, né? O grupo hiperdia, eu tenho 62.
É um bom número, porque eu tenho mais idosos, né? Minha área é feita mais de idosos. Mas, assim, por isso que eu tenho pouca gestante e muito hipertenso, né? Eu tenho muito acamado. Meu grupo de acamado é grande, são 10 pessoas acamadas, porque é um grupo de. Eu tenho 4 pessoas de mais de 100 anos na minha área. Nossa, Quer dizer, é bem idoso mesmo o povo da minha área. Aí, que criança, legal. criança, até 1 ano eu só tenho 12. É pouquinho, né? A parte de planejamento familiar é menor do que hiperdia. Sempre é menor. Tá. Você sabe quantas mulheres na faixa de 25 a 65, 64, você tem um número? Sei. 38. Eu fiz a contagem sexta-feira. Eu me sentei e fiz meu relatório de mulheres de 24 a 64, né? 64, parece. Tenho 38. Porque eu estava fazendo, lembra que eu disse a você que eu estava fazendo o levantamento da minha área? Aí Sim. eu já tenho. O da minha área eu já tenho todinha. O das outras meninas é que eu estou terminando, mas eu percebi que realmente meu público-alvo é idoso. Eu tenho pouca, né? Pouca mulher em idade né, fértil, reprodutiva ainda. Tenho poucas crianças, mas idosa eu tenho muito. E eu vi que nesse público, acima de 50, é onde está a dificuldade da citopatologia. Que é o que eu estou querendo fazer um programa com o pessoal lá da unidade, sabe? Para ver se a gente consegue alcançar para o próximo quadrimestre. Muito bom. Já isso, gente, é análise situacional. Quando você sabe todo o quantitativo da área, do território da unidade ou do território do município, que representa todos os indicadores. Esse é o primeiro passo, é você contar quantos tem. O segundo passo é essas 6 gestantes, como que elas estão? Qual é a data da DUM dela? Quantas consultas já fizeram? Todas fizeram testes de sífilis e HIV? Todas passaram pela odontologia? Então, esses são os requisitos que a gente vai olhando depois que você levanta o quantitativo. Primeiro passo, levantar o quantitativo, e depois nós vamos analisar tudo que é referente ao que está nas notas técnicas. Né? Então, aí, quem já tem as planilhas, quem já adquiriu as planilhas que eu ofereço, está aí uma maneira simples de você, que eu criei elas de uma maneira bem simples mesmo, que é para qualquer um que pegar, olhar, sabe como fazer essa análise situacional. Muitas vezes não sabe o nome, que é uma análise situacional do território, mas sabe os dados direitinho, o que está acontecendo na sua área, tá? Aqui, outra coisa que a Sani já descobriu é que a área dela é de idosos. Então, além dos indicadores, aí elas já podem preparar tudo que é com relação a idosos, programas com relações a idosos, projetos com relação a idosos, dá para trabalhar muito bem aqui. Criança até 12, até 1 ano, 12, vamos dizer que a média das colegas dela chegue a 18, que não vai diferenciar muito aqui, não. Tá? Vai chegar a uma média de 18. São quantos acessos na sua unidade, Sânia? 14. 7 em cada equipe. Você falou. Não vai aumentar muita coisa, não. No máximo 200 crianças. 200 crianças dá para fazer um controle muito bom. Né? Então, assim, gestante dá para controlar muito bem.
Aí só vai ter que, depois que levanta todos esses fatores, avaliar o que a equipe tem de ponto fraco e focar naquele ponto fraco para que ele melhore, tá? O ponto forte é só repetir o que já está funcionando. Agora, o ponto fraco aí tem que ver logística, do que for necessário logística, tem que ver articulação com as demais áreas para poder fortalecer e não perder, porque quando a gente fala, aqui, vamos só para vocês se situarem, todos os 3 indicadores da gestante, ele vai contar no último quadrimestre, todos eles, tá? No último quadrimestre gestacional. Ele vai marcando, porém, ele vai contar no último quadrimestre gestacional. Por quê? Por que que ele pede a DUM? Porque quando ele vai calcular as 6 consultas, ele vai contar no último quadrimestre. Quando ele pede lá consulta odontológica, ele vai contar também no último quadrimestre. Por quê? Porque na nota técnica fala que a gestante, preferencialmente, deve ter uma consulta no primeiro trimestre e no último trimestre. Antes, estava na nota técnica anterior, ele contava todo o quadrimestre a que tivesse feito, ele contava. Mas aí, no início do ano, fez essa alteração e aí ele conta também no último quadrimestre da gestação. Teste de sífilis e HIV, ele também vai contar no último quadrimestre da gestação. Por quê? Porque na nota técnica também teve alteração, e teve alteração 2 vezes. Teve uma alteração em janeiro que eles estavam exigindo também o teste da mãezinha. E aí eles verificaram que a pactuação de laboratórios seria muito difícil para alguns municípios, então eles recuaram e deixaram os testes rápidos. E aí, na nota técnica, o que mudou no texto foi que, preferencialmente, a mulher tenha o teste de HIV no primeiro trimestre e no último trimestre da gestação. Então, por isso que ele conta os 3 indicadores no último quadrimestre da gestação. Aí, por isso, gente, vocês precisam estar atentos, principalmente as mulheres que estão no terceiro trimestre. É monitorar elas 100%, para ver se elas já fizeram tudo, já passou pela odonto, se já está com 5 consultas no mínimo. Se não tiver, vocês vão ter que dar uma agilizada nesse processo de consulta, apesar de que as consultas do último mês de gestação, ela é quinzenal nos 2 últimos, né? Quinzenal e depois semanal. Aí ela ficaria com, em média, 8 consultas. A gente já fez uns cálculos aqui dentro da unidade. A gestante terminaria com 8 a 9 consultas do indicador. Então, tá quase que 1/3 a mais do que o indicador exige, tá? Então, essas gestantes que têm consultas que não chegam a 5, vocês precisam diminuir, que seja aí 10 dias, no espaçamento de alguns meses aí, para poder ela entrar nesses 2 últimos meses com pelo menos 5 consultas para você melhorar essa parte do indicador. Até mesmo porque ela pode ter um parto prematuro e aí você está com 5 consultas, 4 consultas.
Então, tem que estar um pouco mais à frente, tá? Então, tem que ter um pouco mais tem que ter um olhar bem monitorado, vamos dizer assim, monitorar mesmo essas gestantes, principalmente que estão chegando no último quadrimestre da gestação. Aí, odonto para alguns municípios tem sido um desafio. E aí, a odontologia? Na nota técnica, ele diz que essa equipe de odonto tem que estar vinculada a uma unidade de saúde da atenção primária, tá? Esteve vinculada a uma unidade da atenção primária, essa gestante, se na sua unidade não tem odonto, ela pode ser deslocada para esse atendimento em outra unidade do município. Ela pode ser atendida em qualquer ponto do município. Só que a equipe que vai receber ela não pode vincular ela na unidade deles, é só fazer o atendimento normal, tá? Vai puxar a ficha dela lá normal e fazer o atendimento. Lá, num texto que eu acho que eu disponibilizei para a Terra Nova do Norte, eu acho. Tem um texto que fala que o odonto pode fazer um teleatendimento, um único durante a gestação. Ele fala preferencialmente que o atendimento seja presencial, mas ele está dando uma brecha justamente para esses municípios que têm uma dificuldade do acesso dessa paciente ao dentista lá no consultório. Então, uma única consulta é a única que a gente precisa para atingir o indicador. Só que aí vocês não podem exceder, é recomendação, tá? É recomendação, não exceda 10%. Porque quando a gente aumenta muito esses índices fazendo esse tipo de coisa, o Ministério vai questionar, tá? Tentem achar uma logística, nem que seja assim, vai reunir todas as gestantes, ou a grande maioria delas, em um evento dentro da unidade e leva esse dentista só para fazer a avaliação, como é feito nos grupos de hipertenso e diabético. Leva ele e faz uma avaliação, ele vai atender individualmente lá no consultório, com poucos recursos, mas é possível, que é só uma avaliação, ou seja, ele pode levar uma ficha de anamnese, não precisa nem abrir a boca da paciente. Fez a avaliação e ele faz a recomendação. Aí ele chega lá na unidade dele, ele lança todas essas pacientes, tá? São alternativas para não se perder indicador, para melhorar a questão de logística, que nem sempre a logística é fácil. Por exemplo, pegar essas gestantes e fazer o deslocamento, principalmente Terra Nova do Norte, que é uma área rural e é remota. Então, tem gente morando a 50 quilômetros. Então, é muito complicado, mas é uma alternativa. Quando a gente fala de teleatendimento, por exemplo, o agente de saúde está na casa lá dessa gestante. Essa gestante, ele pode ligar o celular e colocar ela para conversar com o dentista. Isso é chamado teleatendimento. E aí ele vai fazer o registro lá no sistema e informar que foi um teleatendimento. Mas não excedam a 10% para não ter problemas depois, tá? E no próximo atendimento, essa gestante, ela tem que fazer presencial, tá? Alguma dúvida aí? Vocês estão craque em indicador. A gente fala tanto dos indicadores, né?
que mais aqui? Hipertenso e diabético. Hipertenso e diabético, sempre lembrando que ele vai semestral. Então, o semestre começa dia 1º de janeiro, dia 30 de junho. Então, nesse semestre, qualquer dia desse semestre, ele pode ir lá e fazer a sua consulta, tá? O segundo semestre é dia 1º de julho, 31 de dezembro. Nesse período, qualquer momento, ele pode ir lá e fazer a consulta. A gente tinha um entendimento anterior que ele tinha que fazer por conta das trocas de receita, e talvez o Ministério tenha pensado nisso, que aí você faz para efeito de programação é assim, tá? Quando você marca para ele vir um semestre, significa que aquela receita dele tem validade por 6 meses, então você vai fazer a programação de consulta dele a partir da data da última receita, mas não impede que ele tenha uma necessidade de ir na unidade, se for possível, o médico já renova, tá? Já faz todos os procedimentos. Ele é hipertenso, já lança os códigos de hipertenso, tudo bonitinho, para já ir contando para o indicador. Então, esse conta a cada quadrimestre mesmo. Mas se, por exemplo, esse meu hipertenso, ele veio 2 vezes no semestre, só vai contar uma vez que ele esteve lá. Aqui tiver com os dados mais completos, tá? Diga, Sandra. Márcia, boa noite para você e para todos que estão nos ouvindo. Veio a lista, né, desses indicadores do hiperdia. E aí, tem muitas pessoas que vieram, essas pessoas são só hipertensas e vieram como hipertensas e diabéticas. E aí, como é que a gente faz sobre esse indicador que está reconhecendo que ela fosse as duas coisas, só que ela é só uma? O que é que você acha que a gente poderia fazer? Isso aí é lá na hora do enfermeiro fazer o lançamento, deve estar fazendo o lançamento do código de diabético, tá? Aí ele tem que dar alta na diabetes e manter o código do hipertenso. Ele vai ter que entrar em todos esses que não são diabéticos e vai ter que dar alta do episódio, tirando todos os códigos de diabético. Ele vai ter que fazer uma consulta relatando que aquele paciente não é mais diabético, tarará, tarará, e dando alta do episódio. Senão, ele não sai, porque ele tem que liberar clinicamente esse paciente. E tem que olhar também se lá os registros do ACS também não está marcando. Ele está aparecendo nos relatórios como clínico ou como autorreferido? Eu não sei lhe dizer, Márcia, porque eu estou falando somente baseado no que a gente recebeu a listagem. Aí, onde é que a gente pode ver dessa forma que você está dizendo? Agora, os enfermeiros têm acesso a ver. Quando ele abre o SOAP ou a folha de rosto do paciente, lá tem uma área que é sobre o ACS, as atividades do ACS. E uma das atividades que tem lá é dizendo se as visitas, todas as visitas que ele recebeu, e também mostrando lá do cadastro dele o que está marcado como autorreferido, que são as doenças que são autorreferidas durante o cadastro. Ou seja, quando o agente de saúde foi lá, fez a pesquisa, né, preencheu o cadastro,
E aí o paciente disse, olha, eu sou hipertenso, sou diabético, né? Aí tá lá, ele marca. Se no cadastro do ACS também estiver relatando isso, tem que ir lá no cadastro do ACS e retirar o diabético, desmarcar o item diabético, deixar só o hipertenso. Entendi. Então, no caso, a enfermeira tem como ver se está no autorreferido ou se foi um erro dela também. E aí, se for um erro dela, que ter colocado, né, como erro, ela vai lá e dá alta a esse paciente. E se for um erro do agente de saúde, a gente já vai automaticamente e faz essa correção, que ele não é diabético ou não é hipertenso, né? A patologia que não é a verdadeira. A gente também dá essa alta, né? E aí, no próximo quadrimestre, talvez as coisas voltem ao normal. Eu vou falar com a minha enfermeira sobre isso para a gente ver. Porque, na verdade, eu não sei dizer. No, tem um relatório, deixa eu lembrar qual é. Eu acho que é lá em condições, acompanhamentos de saúde, também aparece, se não me engano, é porque houve uma alteração nesse relatório, e agora, como eu pouco mexo com ele, eu não lembro exatamente se está saindo assim, tá? Mas quando saía no relatório, ele vinha uma listagem, e aí vinha várias colunas, o nome, o SUS do paciente, o nome dele, aí vem assim, autorreferido, clínico, visita de acesso, vinha vários dados assim. Ele era bem completo. Eu vou tentar achar um antigo, e aí eu mostro para vocês como era, mas aí eu vou também olhar a nova versão, essa parte que houve umas mudanças, e eu não lembro de cor ainda o que vem escrito em todos eles. Mas, dessa forma que eu te relatei, a enfermeira consegue ver, e é até melhor ela ver por aí, por quê? Porque ela já vai dando alta do episódio naquele que não é, né? Do que ela só tem a listagem. É melhor parar e já ir fazendo. Aí você já resolve o problema. Eu gosto de resolver problema, né? Não gosto de ficar adiando, não, porque quanto mais a gente adia, pior fica as coisas. É igual assim, para o indicador funcionar, primeira coisa que tem que fazer, organizar todos os cadastros. Vai parar de fazer as outras coisas? Não. Mas se os cadastros não estiverem resolvidos, os indicadores que dependem do cadastro não serão contados. Então, é por etapas. Esse quadrimestre vão resolver todos os problemas de cadastro. Resolveu todo o problema de cadastro, aí vai avançando, aí vai para outra etapa. Quando nós vimos lá no começo falando de planejamento, o planejamento não falava assim, vamos melhorar o indicador 20%, 10%, poderia estar falando assim, vamos, nesse quadrimestre, resolver o problema dos cadastros. E resolver problema de cadastro é atualizar todos a cada 4 meses, sempre na virada dos quadrimestres, é fazer todas as correções para tirar as inconsistências, e aí esse exercício vai ficando tão prático que no próximo quadrimestre não vai ter mais, mesmo que eu lance pessoas novas, eu já sei o processo, eu vou lá e já confiro tudo e já resolvo. Aí a equipe está pronta, mas é um processo, né? E aí, qual é o próximo? A próxima parte do planejamento. Nós vamos fazer mais isso. E assim sucessivamente, mas sempre olhando o que está na nota técnica, se atentando e monitorando
todo o tempo. Quando eu observo, assim, questão de monitoramento, é importante você estar monitorando todos os meses, não só perto do final do quadrimestre. Porque quando você está monitorando no decorrer, você tem tempo de já ir solicitando as correções, tá? Então, aí você olhou lá, deu o primeiro, vamos dizer, nós estamos lá em janeiro, quando for no fim de janeiro, eu baixo o relatório de tudo, dou uma olhada e comparo com o relatório do mês anterior. O que avançou, o que não avançou, o que eu tenho aqui desses pacientes e o que está faltando melhorar aqui nesse meu quantitativo. Então, aí eu vou dando um caminho para a equipe ela resolver isso aqui, tá? Então, vamos lá. Voltando à questão do hipertenso e diabético na programação, que é o nosso tema de hoje, como que eu vou programar esses pacientes para eles virem na minha unidade e fazer a consulta regularmente? Primeiro, a gente sempre vai levantar dados, né? Então, se eu sei lá a data da última consulta desse paciente, e eu sei que naquela data ele fez a troca da receita, então eu vou relatar lá, paciente fulano de tal trocou a receita dia 1º de agosto. Então, eu tenho que programar ele, a consulta dele, para primeiro mês do ano seguinte, ou seja, no mês de janeiro, eu tenho que programar, ou fevereiro eu tenho que programar. Porque a gente sempre programa um mês antes, porque se ele tiver uma intercorrência, eu tenho mais um tempinho para encaixar ele. Mês de agosto corresponde ao segundo mês do semestre. Então, eu programaria ele para janeiro, final de janeiro, porque se eu tiver uma intercorrência, eu marco para ele até a primeira quinzena de fevereiro. Eu aqui fiz funcionar um sistema assim. Eu peguei, levantei de toda a minha área, todos os pacientes, a data da última consulta e conferi todas as datas da última receita. Então, quando é no mês de janeiro, na primeira semana, eu agendo todos os meus hipertensos e diabéticos, eu sento lá com a recepcionista e marco todos eles correspondendo a essas receitas. E aí eles já estão educados, eles ficam me esperando para dizer quando é que eles têm que consultar. Então, eu vou lá, eu sempre aviso, ó, quando tiver faltando 15 dias antes da sua consulta, eu vou passar aqui para te dar o papelzinho para você ir para a consulta. Então, nesse período, 15 dias antes da data da consulta, eu faço a visita domiciliar e entrego para ele o papelzinho dizendo a data da consulta. Porque se eu entregar do semestre inteiro, eles não vão lembrar. Eu marco todos. Porém, eu fico com esses registros para mim, e aí eu já me organizo nas visitas, que eu tenho que passar por eles nessas datas, tá? Então, além de planejar todos eles, programar essas consultas, eu também programo as minhas visitas. Quando o CONAS desenvolveu essa tese da programação, ela não tinha ficado tão clara, mas quando eu comecei a aplicar ela, porque eles ensinaram de uma maneira muito mais complexa, e aí, quando eu fiz vários testes, esse foi o que melhor funcionou. Eu diminuí a taxa de faltosos, né, de absenteísmo, porque a nossa unidade estava com 52% de absenteísmo. Eu falei, pelo menos a minha área eu vou organizar.
E aí, dos meus pacientes, eu tinha uma taxa de 30%, e eu caí essa taxa para 15%, e agora já levantei um pouco os dados, essa taxa caiu já para 10%, 8, 10%, dependendo do mês, tá? Então, a gente melhora, isso quer dizer que quando eles faltam menos, significa que você aumenta o indicador, tá? Então, a gente não pode pensar só em, ele tem que vir, não. O nosso papel não é acompanhamento, então a gente tem que começar a programar dentro da unidade. E aí eu vou ensinar para vocês aqui como que a gente faz. Deixa eu colocar a tela. A gente vai fazer um estudozinho de caso. Vamos pegar aqui o exemplo aqui da Sânia, 62. Tem 62 hipertensos na área da Sânia. Desses 62, Sânia, você lembra quantos são diabéticos? Exatamente não, mas é bem menos. Acho que é 20 e pouco ou é 30 e pouco, uma coisa assim, eu não tenho certeza. Tá, eu vou colocar. Não é meio a meio, não, é mais hipertenso. Geralmente é mais importante. Eu vou colocar aqui: 62 são hipertensos e 22 são diabéticos. Nós sabemos que tem vários deles aqui que são hipertensos e diabéticos, tá? Então, eu não teria que marcar separadamente a consulta de todos eles. Aqueles que são hipertensos e diabéticos, eu vou marcar junto, tá? E aí, como é que a gente vai fazer? Vou pegar esse número como se fosse o da equipe inteira. Então, nós temos 18 dias, em média, 18 dias úteis dentro da unidade para fazer consultas, certo? Só que esses 18 dias eu não posso deixar ele só para hipertenso e diabético. O que eu vou fazer? Eu vou dividir esses hipertensos e diabéticos. Deixa eu abrir aqui uma calculadora. Eu vou dividir, nós temos 2 turnos. Então, vamos dizer que 18 aqui, vezes 2, dá 36. Vezes. Aí, a gente vai fazer a divisão pela quantidade. Se eu tenho 2 turnos, né? Eu pego o valor total. Eu pego o valor total de hipertenso e diabético, vamos dizer que aqui são separados mesmo. Então, são 62, aí pode ser 300, pode ser 400, que aí você vai pegar o valor total de hipertenso e diabético. Por quê? Porque todos os 2 grupos, eles têm que fazer semestralmente. E aí, depois, você só vai organizar a programação. Mas aqui você já vai ter uma base para fazer o planejamento. Então, 62 mais 22, eu tenho 84.
Eu vou pegar esses 84 e dividir por 36, que são os 18 dias do mês, tá? E, na verdade, desculpa, não é. São 6 meses. 6 meses. São 36 vezes 6. 36 vezes 6. Dá 216. Vamos lá, vou colocar aqui de uma maneira mais. Vou colocar de uma maneira diferente aqui, para não ficar confuso. Eu tenho que trazer eles a cada 6 meses. 6 meses. E eu tenho 18 dias por mês. Só que eu tenho 2 períodos. Então, eu pego 6 meses, multiplico pelos 18 dias e multiplico pelos 2 períodos. Aí eu tenho 216. Se eu tenho 216 períodos, tá vendo que o meu número aqui fica abaixo? Nos 6 meses, eu posso colocar um por dia e vai sobrar espaço aqui. Se eu colocar só os 18 dias multiplicado por 6, gente, está confuso? Ou está dando para entender? Está confuso, professora. Eu estou entendendo. Eu vou Eu fazer. tenho 216 vagas, é isso? Para dividir esse povo, porque esse é só meu e tem o restante da equipe que também tem que ter as vagas. Então, são Alguém tem um número de 216. equipe? Alguém tem um número de equipe? Eu vou Então, no caso, não teria que somar todos, assim, por exemplo, todos os ACS. de todos os ACS e daí somar a quantidade para poder dividir, para poder fazer o atendimento. Vou colocar um número alto aqui. Aqui na minha unidade, deve ter uns 350. Hipertenso, e vou colocar aqui uns 80 diabéticos. Vou pegar um número alto, fica mais fácil de entender. Então, eu tenho aqui. Márcia, eu tenho aqui da equipe toda. Ah, então me dê. Que é melhor da gente trabalhar com um número real. Diga. Pronto, 176 diabetes e 433 hipertensos. 436? 3. 3. 433. 433. Tá, vamos trabalhar em cima desse número que é real, é melhor de trabalhar. Então, eu vou pegar e vou somar 433 mais. Márcia, aí só lembrando que a gente trabalha, o que é que a gente fez aqui? Só porque se desse certo para você calcular em cima disso, para a gente compreender. A gente tira um dia para o dia do hipertenso e diabético.
esse dia o médico só atende, o médico e a enfermeira, só atende hipertenso e diabético. O dia da gente aqui é dia de sexta-feira, e tem outra colega que o dia da equipe dela é dia de quinta-feira, mas a gente tirou um dia para trabalhar o hiperdia. Quantos vocês atendem no dia? A gente atende 12. Fica agendado 12 pessoas. Tá. Quantas vezes por mês vocês fazem esse grupo? Todas as sextas-feiras, todas as sextas-feiras. Se tiver 5 sextas, sim, são 5. Se tiver 4, são 4. Mas a gente tem que trabalhar a média. A média é 4. Isso. Então, se são 12 por dia vezes 4, deixa eu pegar aqui. Dá 48. O total que vocês conseguem fazer. Então, vamos lá. A realidade aqui, 48 mês, tá? Se eu multiplicar esse 48 aqui por 6, eu tenho 288 atendidos. Agora, vamos diminuir esses 288 pelo total aqui, 609. No caso, para essa conta bater das meninas aí, teria que ser um dia inteiro, né? Manhã e tarde, ou 2 dias na semana para poder dar o quantitativo de 609, ou chegar perto, não? Não, eles têm, ó, eles ficaria 321 ainda sem o atendimento, tá? A gente não consegue, com um único tipo de estratégia, você atingir todo mundo. Por mais, ele é só para você ter um volume maior, tá? Mas você não consegue com uma única estratégia resolver a questão dos indicadores. Você tem que ter pelo menos 3 estratégias, de 2 a 3 estratégias, tá? Porque se uma falhar, se, por exemplo, nesse dia do grupo dos 12 só vier 6, você já diminuiu aqui. Então, a gente faz uma média, mas às vezes você tem os faltosos, a gente tem que sempre contar que tem faltosos. E aí é bom você olhar aí no relatório qual é o índice de faltosos que tem na unidade, que é para você incluir aqui nessa taxa quando você vai fazer. Por isso que os indicadores, eles dão lá um percentual. Ele exige apenas 50%, porque ele sabe que vai ter interferências de vários aspectos, tanto os faltosos, quanto os que não bate o horário, entendeu? Então, aí são estratégias que têm que ser pensado e a gente só consegue tendo esses quantitativos aqui, você entendendo a funcionalidade da sua própria unidade. Então, aqui, eles resolveram uma parte, menos da metade. Aqui estaria abaixo do indicador, ele não consegue alcançar o indicador só com essa estratégia, tá? Porque ele tem aqui em torno de 35%, 37%. Não chega nem a 40%, tá? De alcance. E aí, como é que vai resolver o restante? Aí, uma outra alternativa é de fazer os agendamentos para os demais,
tá? Então, faz para uma parte, faz os grupos, são aqueles que estão acostumados a vir para grupos. E aqueles que não têm costume de vir para grupos, aí você faz a consulta individualizada, que é a programação. Então, agora nós temos 321, deixa eu colocar aqui, dos 609 menos 288 igual 321. Então, eu só tenho agora que programar 321. Diga, Sandra. Márcia, a gente também está com segundo plano, esse é um plano, e o outro é que a enfermeira está indo nessa casa desses faltosos, desses que não vêm porque às vezes não quer, eles não vêm porque é atendido na rede privada, eles não vêm porque o horário não bate, aí a gente está articulando com eles, antes a gente faz uma visita prévia para articular, e aí bate bem direitinho. A gente leva a enfermeira lá e ela faz o atendimento a domicílio. A gente está tirando um dia também na semana para trabalhar em cima desses que não vão para a UBS. Aí, como você diz também, quantos vocês a gente consegue em média 6 pessoas. Porque a gente depende do transporte que vem da prefeitura, né? A gente depende desse transporte que chega tarde. Como essa pessoa ela se torna novata para a gente, porque são pessoas que raramente vai na UBS, então se torna uma consulta mais demorada. Então a gente consegue em média de 6 pessoas ao dia. E quantas visitas mês vocês fazem isso? Também são 4, porque a gente só tira um dia na semana, a enfermeira já deixou de fazer também algum atendimento para fazer esse atendimento domiciliar. Então, é só um expediente que ela faz uma vez por semana. Então, se torna 4 vezes ao mês. 4 vezes 6, 24. Então, em torno de 24 pessoas que é atendido. Então, aqui, ó, menos 288 menos 24. Gente, eu estou tendo que usar calculadora porque o cérebro não está mais funcionando, não. Esse 24 não vai multiplicar pelo 6 também, não, Márcio? Não. Isso. Eu pensei também nisso. Já está multiplicado por 4, que é por mês aqui. Ah, tá, verdade. É. Vezes 6, que são os 6 meses. 24 vezes 6. Dá 144. Aí já melhora, né, o resultado. É. Aqui é 144. Lá dos 321. Aí a gente tem só 177, que vai representar aqui uns 20%. Ou seja, você já atingiu o indicador, fazendo essa estratégia que você tem aí. Aí você pode melhorar essa estratégia, você já colocou numa planilha todos os que serão visitados em domicílio?
Estamos fazendo essa planilha, nós não temos ainda um número exato, mas já estamos fazendo essa planilha, para a gente ver quem é que a gente vai visitar, de fato. Aham. É bom ter para ver se o número vai ser esse real mesmo, tá? Porque às vezes, quando você colocar, montar a planilha, não vai chegar a 80. Aí você já diminui aqui de novo, tá? Então, é importante todo o acompanhamento nominal, porque aí você consegue ir melhorando esses números, tá? Então, vamos lá. Uma outra estratégia que pode ser usada é essa outra aqui que eu estava falando para vocês, que é você pré-agendar. Levantou as datas lá de todos os hipertensos diabéticos e você tem as 177. Então, eu tenho 6 meses, os 177 para dividir por 6. Aqui, eu vou fazer vou fazer mais simples aqui. Se eu pegar esse 177 e dividir, deixa eu apagar todo esse aqui, que esse aqui ficou confuso. Eu acho que dessa maneira fica melhor de entender. Cento e setenta e sete dividido por 6. Dá 29,5. Vou pôr 30 aqui. Vou arredondar para 30. Eu tenho que atender 30 pacientes por mês. Trinta deles por mês. Então, eu poderia marcar um por dia e eu alcançaria a minha meta de 100%. Em vez de eu alcançar a meta do Ministério, que é 50, eu consigo fazer 100% desses hipertensos e diabéticos ter o acompanhamento. Aí vamos dizer que a sua unidade tem 20% de faltosos. Vocês estão entendendo que eu tenho aqui um único período, eu posso colocar 30, ou seja, dá um por período e um por dia. Então, eu tenho um segundo período que eu posso ir colocando esses. Faltou, já imediatamente já faz a busca ativa desse faltoso. E aí, remarca essa consulta dele. Aí você tem um prazo para você fazer. Mas é importante você ter tudo assim, ó, escrito, feito as continhas. Isso aqui é continha simples. Eu não gosto de usar a regra de 3, não, porque eu gosto que as pessoas entendam o passo a passo. E aí, o passo a passo, assim, você fazendo contas simples, é melhor de qualquer pessoa que pega vai entender o processo. Vocês entenderam aqui a lógica? Vamos pegar a lógica no valor total aqui, dos 609, tá? Vamos pegar só os 177, não. Vou pegar os 609. 609 dividido por 6. Deixa eu ver quanto é que dá. Eu teria 102 pacientes, 101,5, 102. 102 para dividir em 2 períodos,
dividido por 2. Eu teria que ter 50 pacientes por período dentro dos 30 dias. Aí eu posso colocar deixa eu colocar aqui acho que 2,5 por período, né? Se eu dividir por 2, vai dar 2,5 por período. Mais ou menos isso. Acho que essa conta ainda está confusa, né, gente? Deixa eu tentar fazer ela de um outro jeito. 609, que é o total, dividido por 6 meses, dá 101. Vamos pôr 102. Então, eu tenho 609 pacientes, dividido por 6 meses, vai dar 102 pacientes por mês. Se eu tenho 18 dias, vamos pôr aqui, 102 dividido por 18 dias, que é os dias que a gente tem a média de atendimento. Acho que assim vai ficar melhor. 102. Já deu para captar como que é feito, já deu para entender. Daqui para frente é só bolar ali, somar e fazer. Isso. Ó, dá para mim atender 5,6 por dia, tá? Então, vamos colocar 6 pacientes por dia. Eu posso colocar 3 de manhã, se eu não tivesse outra estratégia, igual a Sandra tem, se eu tivesse só a programação, eu poderia fazer dessa maneira, na unidade. Eu marco todos os meus 609, e aí eu vou colocar 6 por dia, sendo 3 no período da manhã e 3 no período da tarde. Todo dia eu atendo 6 hipertensos e diabéticos. 3 de manhã, 3 à tarde. Aí a gente vai ter os faltosos? Sim. Aí você vai ter dias que você vai atender 7 ou 8, mas mesmo assim você não compromete toda a carga de atendimento, né? Então, se eu tenho 3, eu vou dividir aqui por 2, divido por 2, que é 2 períodos, né? Que é igual a 3. Então, se eu tenho 12 vagas por período, menos 3, quem tem conta aí da cabeça? Dá 9, né? Dá 9. Então, eu tenho 9 vagas para trabalhar gestante, para trabalhar citopatológico, para trabalhar CD, entende? Como você consegue organizar a agenda de atendimento, não ficar atolada com muitos grupos. Os grupos são muito bons? São. Mas aí você pode fazer a mesma lógica. Eu peguei os 77, os 177. Eu uso sempre, tem que usar sempre mais do que uma estratégia para você não ficar com o indicador baixo. Então, a Sandra tem 2 estratégias boas. Ela usa essa aqui do grupo, que ela já pegou aí 30 e poucos %, e aí depois ela consegue fazer os agendamentos do restante. Márcia, mas a gente também consegue diminuir um pouquinho aí nos nossos pacientes, os usuários de medicação para dormir, ansiolítico, essas coisas, porque eles têm consulta de 2 em 2 meses, e a gente tem um percentual aí, eu acredito,
que vai dar quase 30% entre os hipertensos e diabéticos, também a gente consegue, porque eles vão mais vezes. Sim, mas por isso que é importante você colocar nominal e colocar lá os acompanhamentos. Quem fez a consulta, quem não fez, de forma nominal. Eu sei que dá mais trabalho, mas você consegue monitorar mais fielmente, entende? Isso aqui são alternativas de estratégias que vocês podem desenvolver, incluir essa sua aí, mas você tem que ter os números. Você tem que trabalhar os números e tem que trabalhar as possibilidades, as estratégias. O planejamento é isso. A gente olha o todo e vai colocando aí os pedacinhos, vai dividindo. Porque quando uma vez eu sentei com a enfermeira, ela entrou numa unidade e aí tinha uma unidade daqui que ela é bem cheia mesmo, é uma unidade que o volume populacional é grande. E aí ela falou assim, como é que eu vou atender 800 hipertensos diabéticos? Eu falei, mas você está olhando o todo, você tem que dividir, você tem um monte de dias para você fazer o atendimento. Então, aí você tem que ir dividindo, você vai dividindo, até você chegar a um denominador. Quais são as estratégias que vocês costumam usar? Então, tem que olhar tudo que você tem de recurso hoje dentro da unidade e ir acrescentando novas estratégias. Aí, Eu acho que para nós, eu acredito que os dois PSF da cidade, pode ser que os do interior também tenham o mesmo caso. A gente tem muitas pessoas que eles consulta particular. E daí, digamos assim, ele pegou losartana. Ele fala para a gente mesmo, mas para que eu vou ir no posto, ficar a tarde inteira sentada lá, se eu posso comprar a losartana e pagar R$5? Eu não vou, você entendeu? Você não consegue fazer ele coxinho, ele não vai. Simplesmente ele te responde isso. Mesmo você explicando, a gente precisa que ele vá. Entendeu? Ele acha mais fácil ele comprar, porque ele não precisa da receita, segundo ele, né? E aí a gente perde indicador por causa dessa turma. Mas por isso que os indicadores são 50%. É justamente por conta dessas outras coisas. Dos faltosos, dos que não vão nas consultas porque faz particular. Diga, Fabiana. Talvez esse seria um caso da gente pensar na estratégia de fazer a visita, né? Igual a colega desse outro município, eles vão na casa dessas pessoas para buscar, né, essas pessoas, ou que não pode ir, ou porque tem o motivo de não ir na unidade, e calcular aí que dê pelo menos, vamos dizer, 3 por semana, já dá 12 no mês. Isso, né? já aumenta muito. Se vocês têm 4 unidades, imagine isso aí, multiplicado por 4. É muita coisa. A gente É uma propôs questão, para a enfermeira. A gente já propôs isso para a enfermeira, ela não concordou. a coordenadora vai propor agora. Ai, você, por favor. É bom, viu? É bom estar com o coordenador no curso. Ai, ai. Mas são estratégias, a gente está aqui compartilhando experiência para achar maneiras de melhorar para cada um de vocês, né? Então, outra estratégia que vocês podem utilizar é o teleatendimento, porque o teleatendimento é autorizado. Então, o ACS está lá, vocês podem programar os dias, ou vocês podem deixar um enfermeiro folguista para fazer esses acompanhamentos. Uma vez por semana, ele vai acompanhar todos os ACS, eles vão se programar aí, vamos dizer, uma sexta-feira. Vai nesses pacientes aí que compra e faz lá uma videochamada e faz a consulta e lança. Entendeu?
É uma outra Aí a gente já realidade. consegue ver, Márcia, a realidade de cada município, né? Que a dificuldade acaba sendo total de todos nós do Brasil. Assim, Todo mundo. os indicadores vieram para mostrar a dificuldade que cada um estava tendo, cada município estava tendo. Porque nós temos uma população, né? O Brasil tem uma população muito grande de pessoas de saúde mental, de hipertensos, diabetes. E agora, né, que está tendo essa amostragem de números, é que a gente está vendo o quão perdido ficava, né? O quanto os municípios estavam perdidos. Aí agora, com essa luz no final do túnel, parece que 2023 vai estar um pouco melhor, porque todo mundo, né, está conseguindo acender uma luzinha para Sim, melhorar um indicador, e assim a gente vê que a população está sendo mais bem servida, que a estratégia, né, está chegando até a população, que é como eu disse uma vez em outra aula, a gente estava carente de um norte, né, de dizer como trabalhar, porque agora facilitou muito a vida, depois dessas listas, né, desses levantamentos, creio eu que assim como eu, as meninas também estão tendo muito mais facilidade de trabalhar, porque a gente viu, né, consegue ver com o levantamento o que é que estava errado, o que é que estava faltando, e assim fazer uma programação melhor, e cada um trazendo uma ideia só vai adequando a sua realidade, né, a realidade da área de cada um. sim, sim, com certeza. Os objetivos comuns de todos é atingir o indicador, mas só que a maioria tem trabalhos maravilhosos, né? Cada equipe faz de uma maneira que consegue, ó, numa reunião, aqui nunca foi preciso a gente conseguir colocar 280 em 6 meses em grupos. Aqui para nós não funciona. Nós já tentamos fazer esses grupos igual a Sandra fez, nós não conseguimos. A gente consegue trazer eles mensalmente, bonitinho nas consultas, um número muito grande, mas a gente não consegue colocar eles numa mesma sala, 12 num dia. Como é diferente, por isso que a gente tem que entender o território, fazer uma leitura do território de uma forma mais profunda, né? Igual você fez aqui, ó. Eu sei que meu número é de idosos. E aí, o que idoso gosta? Idoso gosta, depende, né? Porque tem idoso que gosta de socializar, mas tem idoso que não gosta. Aí você vai olhar esse seu público aqui para você olhar quais são as melhores estratégias para trabalhar com eles. Ah, capaz aqui que as visitas em domicílio caibam muito bem para você, Sânia, né? Porque Isso, é isso que eu estava vendo. que você tem idosos aí centenários, então essa ideia de Sandra aí, eu acho que cabe muito bem no seu território. E eles vão se sentir tão acolhidos, porque o objetivo também aqui que o Ministério tem com relação aos indicadores é melhorar a qualidade do acompanhamento, né? Porque a gente olha, é só olhar o hipertenso como hipertenso, mas quando você vai na residência dele, e eu tenho observado alguns pacientes meus aqui, que eles nem são tão idosos, mas quando a gente vai na residência e leva o médico, e leva o enfermeiro, no mês seguinte, há uma melhora da condição de saúde deles, assim, é visível, entende? Porque ele se sente acolhido. Nós estamos saindo de uma pandemia onde as pessoas tiveram que conviver mais tempo umas com as outras, passaram muitas dificuldades juntos, porque a condição financeira das famílias caiu muito, né? Então, houve muito transtorno aparecendo aqui, coisa que não aparecia no dia a dia, porque estava todo mundo em outras atividades. E aí a gente começa a ver, quando
quando esse ciclo vai terminando, a gente vê tantas outras coisas que estão atreladas. Esse hipertenso diabético, ele às vezes não era um hipertenso e nem diabético, mas a ansiedade, esses outros transtornos mentais têm afetado muito essa questão de hipertenso, de diabético, né? Então, a gente tem que, até gestantes, aqui nós temos, aumentou bastante o número de gestantes tendo que fazer acompanhamento com psicólogo devido a esse pós-pandemia. E aí o papel do NASF aqui, ó, é muito importante, né? O trabalho conjunto, a assistência ao cuidado mesmo, ele é muito importante. A gente olha aqui números e tudo mais para entender a lógica dos processos de trabalho. Mas aí o fim de todo esse processo são os acompanhamentos do cuidado, né? O cuidado mesmo em si. A gente tem que saber o processo para poder melhorar os acompanhamentos. Mas deu para tirar algum proveito aqui hoje, não deu? Nesse ponto aí, de fazer essas continhas simples assim. Ó. Alguém quer falar alguma coisa? Não, ficou claro, né? Só que essas continhas é muito boa porque a gente vai juntando e vai vendo o que a gente pode e o que a gente não pode. E mais do que nunca, como você fala, Márcia, de colocar no papel o que a gente precisa, porque se eu tivesse em vista quantas pessoas eu tenho dessas pessoas que não vêm, então seria mais fácil de ter um cálculo melhor, né? Então, eu acho que aí foi muito bom. Eu já estou fazendo aqui minhas anotações para amanhã a gente já começar a ir atrás desse pessoal mesmo. Isso. Quando eu comecei a fazer isso nominalmente, olhando a minha área, nome a nome, é que eu fui vendo. Aí, por curiosidade, quando eu tive acesso à parte da agenda, eu dei uma fuçada em quem ia, quem não ia, porque eu não entendia muito bem que tinha lá 52% de absenteísmo dentro da minha unidade. Eu não tenho lógico uma coisa dessa. Vou olhar isso aqui mais próximo. Aí comecei fazendo a minha área dessa maneira. E aí eu via que, às vezes, esse paciente, ele não ia por falta de atenção mesmo, né? Por falta de atenção. Agora, quando eu vou lá, que eu deixo tudo marcadinho, que eu venho e falo com ele raramente falta. E tem uma tendência ainda maior de quando você faz essa marcação e que você vai lá lembrar ele. Se ele precisar faltar, ele te avisa com antecedência. Todos os meus me avisam com antecedência. Márcia, eu tive um imprevisto, não vou poder ir na consulta. Você pode marcar novamente para mim? Então, aí eu já consigo articular outra data, né, para ele não perder a consulta. O paciente, ele começa a se comprometer porque ele vê você comprometido. E aí ele fica assim, não, eu preciso ir. Ela esforçou, e eu acho ótimo isso, porque os indicadores vão lá em cima, né? Porque o convívio do acesso com o paciente é muito grande, o vínculo, né? Aí a gente vê que o vínculo funciona. É que ele confia em você e você começa a confiar nele também. Então, essa reciprocidade é importante. Mas aí vocês pensem em novas estratégias, já vai pensando aí nas estratégias que vocês fazem de cada indicador e cada ponto do indicador, tá? Vai pondo no papel
e vão levantando os dados, porque aí quando for na primeira semana, agora a gente vai, já entendemos a lógica aqui, na primeira semana, a gente vai trabalhar o planejamento em si, e aí vocês precisam estar com os dados mais precisos, quanto mais preciso for, que aí a gente consegue fazer um planejamento mais bacaninha, e aí olhando sempre a realidade de cada município. E aqui tá bom porque a gente só tem 3 municípios funcionando, trabalhando, então a gente consegue ver, porque Sandra e Sânia é de Mossoró, não é isso, Sânia? Sim. Então, é área urbana. E Fabiana Fabiana e Márcia é de Terra Nova do Norte, e Fabiane é de Baraúna, que são 3 tipos de município, 3 tipos de. Fugiu o nome. 3 tipologias de municípios que são importantes, que são as que são atendidas na 2979. Então, a gente consegue ver 3 realidades totalmente diferentes e o que de estratégia serve para todos, e o que cada uma vai ter de específico para aquela sua região. Né? E aqui o bom também é que a gente, mesmo que seja de uma região muito diferente, a gente pode sugerir para as outras colegas outras opções, né? Depois eu vou falar das gestantes aqui, como é que a gente faz. Gestante, quando a gente começou desenvolver o indicador, o que nós fizemos? Nós separamos todas as gestantes em pastas, tá? Os prontuários em pastas, até hoje é assim. Mesmo com o prontuário eletrônico, a gente pega esses prontuários da gestante e vai levar esse prontuário manual para consulta. E aí o enfermeiro imprime, anexa aquela consulta no prontuário. E a gente separa todas as gestantes por trimestre. A gente consegue acompanhar quem fez cada coisa, porque aí lá tem uma colega que ficou responsável por monitorar esses indicadores de gestante, de todas, e é independente, não é só os de área coberta, não, é todas que são atendidas na unidade de saúde. Então, a mesma coisa, a gente tem que sempre contar todos esses pacientes, todos os que são atendidos na unidade, não só os que são de área de cobertura. Porque aí é que mora o grande perigo, que às vezes o paciente que é de área de abrangência tem um número muito maior do que o de área coberta. E aí que vocês precisam ter bastante atenção no levantamento de dados. Levanta os dados dos ACS, mas levanta o número total do que a unidade tem de atendimento, por conta desses da área de abrangência, porque os de área de abrangência também tem que ter os 3 cadastros, tudo bonitinho, sem inconsistência, tem que estar tudo redondinho. Aí, aqui, com as gestantes, nós fizemos isso, e aquelas que não tinham cadastro, foram feitos todos os cadastros, corrigidas inconsistências quando apareceram, foram vinculadas, tudo bonitinho. Hoje nós temos um índice bem alto aqui de acompanhamento de gestante, que está, se não me engano, é 87%, se não me engano, de acompanhamento. 98% todas de teste rápido, e de odonto a gente tem quase 80%. Ainda precisamos melhorar algumas coisas para ficar os números todos redondinhos, mas
depois que fez esse monitoramento, mudou completamente, né? Aí, agora, a equipe vai começar a trabalhar essa parte dos hipertensos diabéticos, que a gente tem um número alto também, mas nós vamos monitorar melhor agora, a equipe como um todo vai monitorar também. Nós demos um salto também na questão de citopatológico, porque as meninas já estão fazendo um monitoramento das áreas, né? E aí também já deu uma melhorada a pactuação dos laboratórios, porque a gente só tinha o laboratório central, que é o caso de Terra Nova do Norte, que vai para a capital, né? Só tem um laboratório. Hoje não, hoje aqui nós temos 5 laboratórios, se não me engano. Sim? São 4. O laboratório central e mais 3 dentro do município. Então, aí a gente consegue, que antes nós tínhamos 12 coletas, o quantitativo de 12 coletas, até 15 coletas por mês, por unidade. Ficava muito aquém. E aí, com a pactuação, melhorou muito. Hoje nós estamos de 6% de indicador de um quadrimestre para o outro, a gente mais do que dobrou. E aí eu creio que esse quadrimestre também venha a dobrar novamente, porque nós fizemos muitas ações esse ano para melhorar o indicador de citopatológico, que era o mais baixo dentro do município. E aí a gente tem que ir pensando, vocês aproveitem esse tempo, já aprender a lógica dos cálculos aqui, isso aqui vale para todos os indicadores, vacina, os acompanhamentos de gestante, tá? Lembrando que hipertenso diabético 6 meses, gestantes e vacina mensal, e o citopatológico é anual, tá? Anual, de certa forma, ele vai ler aquilo que foi desenvolvido durante o ano, se aquela mulher fez ou não, né? Mas a gente tem que enquadrar ela nos 3 anos, que o indicador diz que ela tem que fazer pelo menos a cada 3 anos. Se ela fizer todo ano, só vai contar uma vez o indicador. Então, a gente tem que ter até o cuidado, o monitoramento nesse sentido, para ela fazer uma pausa e não tirar a vaga daquela que não fez ainda. Por isso que é importante a gente também monitorar essa faixa etária aí do citopatológico, que é um número muito alto, dependendo do município, dependendo da unidade. A nossa aqui, ela dá quase 1.000 mulheres, para vocês terem ideia. Diga, Márcia. Márcia, para o indicador do citopatológico, não conta as mulheres que fazem todos os anos. Conta um ano sim, um ano não? É isso? A cada 3 anos. Antes, era cada um ano sim, um ano não. Mas aí esse ano também teve mudança nesse critério, e aí ficou a cada 3 anos. Tá? Um ano sim, 2 não. Aí piora muito, né, para a gente conseguir. Porque aquelas que não gostam de vir, complica a nossa vida. Exatamente. Mas aí você tem 2 anos para convencer essa bendita de fazer o exame. Aí você tem que associar vários aspectos. Você pode... Eu vejo assim, o NASF como uma porta que não pode ser fechada. Ela tem que sempre estar sendo ampliada. Por quê? Porque tem mulheres que são crenças, e aí os grupos que os psicólogos fazem,
eles são maravilhosos nesse sentido, que a psicóloga pode tratar de todo tipo de assunto com essas mulheres, né? Porque ela vai fazer um trabalho de mudança de crença. E nesse decorrer, acaba que muitas mulheres, que aconteceu com a gente aqui, que eu assim observo. Eu não levantei dados, não, é questão de observação mesmo. Mulheres que tinham muita resistência passaram a não ter mais, de frequentar mais a unidade, quando tem mais problemas, porque tem mulheres que estão lá sofrendo e não procura nem a unidade, né? Só vai em último caso, às vezes está lá com um problema, um corrimento há mais de ano, mas não quer ir na unidade. E até para ela chegar e falar com você, é porque a coisa está crítica. E a gente sabe que doenças venéreas, elas são muito suscetíveis aos homens. Aí, como é que você vai abordar essa mulher e dizer que o problema é o marido dela? Entende? Então, aí o papel da equipe de NASF de trazer clareza sobre a questão de saúde, ela entender o porquê que acontece no corpo dela, sem a gente comprometer dizer que é o marido dela. E ela mesma vai descobrir que o problema não está com ela, porque muitas vezes elas se culpam, né? Acha que o problema está com ela, mas na verdade é o parceiro que não é fiel e aí vem trazendo uma série de doenças. Aí ela fica tendo ciclos repetitivos de corrimento e inflamações e aí por diante. Então, assim, o que os municípios puderem fortalecer do trabalho conjunto, é isso que o Ministério fala de cuidado, né, de atendimento ao acompanhamento ao cuidado, justamente ver todos os pontos da rede e tentar fazer uma comunicação entre eles para melhorar esses pontos onde a gente não consegue alcançar, né? Não consegue alcançar, mas é devido ao quê? São crenças, aí por isso que a gente precisa fazer os estudos de caso dentro da unidade com as equipes multiprofissionais, que é para poder detectar, eu vou contar o relato daquele que eu vi, mas às vezes aquele que eu vi, um psicólogo ou um nutricionista, ele está percebendo diferente, e aí discute, combina de trazer esse paciente, eles vão ouvir melhor, né, que eles têm as técnicas, nós só trazemos a informação. E a equipe multiprofissional é que vai dizer, olha, não, esse está parecendo mais um caso assim, então vamos estudar melhor. Aqui funcionou bastante com a gente, assim, os trabalhos com a equipe de NASF. Agora a gente está meio desestruturado, eu creio que para o ano que vem deu uma melhorada. Mas sempre que a gente tem equipe de NASF trabalhando no município, junto com as equipes de atenção primária, a qualidade do cuidado melhora muito, muito mesmo. A resolutividade é totalmente outra, né? Esse casal que eu comentei, que a gente vê claramente quando se faz uma visita, né? Eu vejo porque são esses outros profissionais que vêm junto comigo e que vai fazendo um acompanhamento. A gente trouxe fisioterapeuta, esse senhor era agressivo com a esposa, por quê? Porque ele não conseguia se levantar da cama, e aí isso irritava ele, irritava ela, e o casal ficava em conflito. E aí, com a vinda da fisioterapeuta, passou os exercícios, fez alguns com ele, para ele fazer sozinho, ele hoje já está andando dentro da residência,
Aí depois nós tivemos que ter uma interferência com o psicólogo, os dois estão tomando medicação, e assim por diante, né? Isso faz uma diferença muito grande, porque se a gente olhasse só a clínica hipertenso e diabético, eles dois são hipertensos e diabéticos, ficasse só nisso aí, a gente não conseguiria resolver muita coisa. Eles iam continuar tendo crises hipertensivas porque não foi olhado outros aspectos da saúde. Eu falo muito, né, gente? Eu falo demais, às vezes eu saio do foco aqui, mas vocês têm que me puxar a orelha, tá? Tem que me puxar a orelha. Hoje a gente termina aqui, eu acho que deu para vocês terem a ideia do que eu queria passar em questão de fazer os cálculos e tentar pensar estratégias diferentes. Aí vocês vão ter 2 semanas ou 2 semanas e pouquinho para levantar os dados reais de cada município, das unidades. Aí vocês podem levantar ou por unidade ou por município. Aí vocês vão ver qual que é a forma melhor de vocês trabalharem o planejamento. E aí, na próxima aula que a gente tiver, a gente vai entrar na matriz de planejamento e nós vamos elencar na matriz quais os pontos de planejamento para cada indicador. E aí, a gente depois vai trabalhar indicador por indicador em cima dessa matriz. Tá bom? Aí vocês leem lá o material que está lá. Se eu achar algum material mais simples e importante, eu posto lá e aviso vocês. Queria agradecer muito vocês por esse ano. Esse ano foi um ano muito abençoado para mim, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com vocês na internet. Queria desejar a vocês um Natal maravilhoso, um ano muito melhor, né? Um ano muito abençoado para vocês em 2023, que a gente possa seguir aí o ano aprendendo uns com os outros e melhorando todos os indicadores e todos os outros trabalhos que a gente desenvolve dentro da unidade. Certinho? Márcia, só tirando aqui uma dúvida, porque quando você começou a sua fala lá no início, não estava aqui, eu tinha saído na cozinha. Como foi que ficou acordado? A aula só é até hoje, como foi que ficou acordado? Porque realmente eu perdi, vi que você estava falando sobre isso, mas eu não compreendi. Tá. Como eu tive um imprevisto e vou precisar fazer minha mudança amanhã, então a gente encerra esse ano as atividades hoje, e aí na primeira semana de janeiro a gente volta já com vocês com esses dados para a gente trabalhar. E aí eu vou avisar lá no grupo quando é que a gente vai começar a ter as aulas. O horário é sempre o mesmo, tá? O horário vai ser sempre esse, às 19, porque aí não fica tarde para vocês de Mossoró e não fica muito cedo para as meninas de Terra Nova do Norte. Márcia, pode colocar os dados do que você quer que a gente consiga? Coloca certinho lá no grupo para a gente não se esquecer. Coloco, eu vou fazer tipo um questionáriozinho lá, descrevendo a atividade, tá? Que aí vocês vão trabalhar em cima disso aí. Fica mais fácil. Tá bom? Pois também para você, minha querida, um Feliz Natal para você e para todos aqui presentes. Um Feliz Natal com saúde, paz, sabedoria, harmonia, paz no coração. E um ano novo aí repleto de saúde e de muita esperança e muita luz para todas nós.
Só tenho que lhe agradecer por todos esses esclarecimentos, por tudo que você vem fazendo por todas nós, né? De tirar nossas dúvidas, de nos orientar, nortear, e isso é de suma importância. Muito obrigada, gratidão a você por tudo que você vem fazendo por nós. Amém. Mais alguém quer falar? Boa noite, então. Feliz Natal para você, Márcia, para as meninas. Que Deus abençoe todos nós, né? Que seja de luz, seja muito abençoado, muito tranquilo, né? Que nós estamos precisando de tranquilidade. Final de ano, todo mundo está precisando já. E um ano novo de vitória, né? Que seja um ano de 2023 repleto de vitória para todos nós, né? Que nós consigamos alcançar nossos objetivos que não puderam ser alcançados esse ano, no ano que vem. E que venha muitos mais, né? Coisas boas para a gente, né? Nesses cursos, na nossa área, em tudo mais que nós precisamos. Que Deus abençoe a vida de cada um, a família de cada um de nós. Um cheiro para todo mundo, gente. Boa noite. Amém. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, boa noite para vocês. A gente se encontra depois do Ano Novo. Boa noite, tudo bem? Tudo de bom? Feliz Natal. Que sejamos todos felizes. Saúde para todo mundo aí, felicidade, que o Natal seja abençoado. Amém. Feliz Natal para você também, Fabienne.